Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que há de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque, se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor Deus eterno e maravilhoso, misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, nós só estamos aqui pela tua infinita graça, Pai. Por isso que nós cantamos a graça, por isso que nós pregamos a graça e vivemos a vida que o Senhor nos deu, a vida eterna, por meio da graça. Nós te louvamos por poder ler essa passagem, ó Deus, e também pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, ó Deus, estudando essa passagem. Nos guia, meu Pai, nesta noite, nos fortalece, nos dá entendimento, Senhor, para compreendermos os mistérios e as maravilhas que estão na glória da tua graça, meu Pai. Que o Senhor nos conduza a entender essa passagem e aplicar nas nossas vidas, Pai. O grande desafio da vida cristã, aplicar aquilo que nós estamos aprendendo sem ser tardio, Pai, para ouvir, mas de maneira rápida, imediata, ó Deus, buscarmos com avidez, aplicarmos a tua palavra na nossa vida. É o que eu te peço, meu Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa é uma passagem, acredito que ela não é nova para os irmãos já devem ter lido várias vezes ou estudado essa passagem. Ela vai falar sobre o segundo Adão. A Bíblia vai apresentar um segundo Adão. Quem é esse segundo Adão? Essa é o que nós vamos buscar entender hoje, comparando esse segundo Adão com o primeiro Adão. Nós devemos estar atentos sobre qual autoridade nos representa. As decisões dessas autoridades impactam nossas vidas, inclusive o futuro dos nossos filhos. Quais são os nossos presidentes, governadores, prefeitos, autoridades que são constituídas? Nós devemos estar atentos a essas autoridades, porque elas nos representam, não é isso, irmãos? Nós temos políticos, né, para ser um exemplo bem claro, embora nosso objetivo não é falar de política, nós vamos tomar como exemplo para o nosso culto os representantes políticos. São homens que nos representam, tomam decisões em nosso lugar. Esses homens têm um poder muito grande porque eles falam por nós. Isso na Bíblia também é destacado, a questão de termos autoridades e a tamanha responsabilidade que essas autoridades têm. Provérbios 31, do versículo 4 a 5, nós temos uma mãe dando um conselho ao seu filho. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes o desejar bebida forte, para que bebendo
se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Então, se um rei, por exemplo, ele se entrega à bebida, isso é algo extremamente delicado e perigoso, porque ele tem sobre a sua caneta ali decisões que vão impactar a vida de muitas pessoas, de todo um país, de toda uma nação. Se esse homem começa a não agir com lógica, com coerência, isso vai impactar o direito, vai impactar as pessoas. Nesse texto, temos uma comparação entre dois homens, duas autoridades. Nós temos Adão como uma grande autoridade e temos Cristo. O primeiro é um tipo do segundo, uma figura que aponta para o segundo. Nesse sentido, se diz em relação ao primeiro homem, que ele é o primeiro Adão e Jesus é o segundo Adão. Paulo diz que Adão, lá no versículo 14, que ele é a figura daquele que há de vir. Então, irmãos, isso não é uma invenção, é uma alegoria de algum pregador, de algum teólogo. Isso claramente está nas Escrituras. O apóstolo Paulo, interpretando ali o Antigo Testamento, em Gênesis, ele apresenta Adão como um tipo de Cristo. Por que existe essa comparação entre Jesus e Adão, irmãos? Adão e Jesus são homens representantes. Eles representam a humanidade. São cabeças, como os teólogos vão dizer, são cabeças pactuais. Eles, na condição de autoridade que eles têm, eles celebraram pactos com Deus, que vão impactar todos os homens, todas as pessoas a quem eles representam. Suas escolhas e ações trouxeram consequências sobre aqueles a quem eles representam. Imagine assim, irmãos. Às vezes as pessoas ficam tão decepcionadas com a política, por exemplo, que elas não querem tomar partido ou se inteirar do que está acontecendo nas decisões políticas, administrativas no país. Ou então a pessoa trabalha numa empresa muito grande e ela não se preocupa muito com as decisões lá da direção da empresa dele. Só que isso é um erro, porque as decisões que esses homens, que essas pessoas vão tomar, vão impactar a nossa vida diretamente. Então é importante sim a gente tomar conhecimento, entender essas decisões que são tomadas por esses representantes. E aqui eu vou fazer uma pergunta no começo do nosso estudo. Nós temos aqui apresentado diante de nós, diante dessa passagem, dois representantes: Adão, o primeiro Adão, e o segundo Adão, que é Cristo. Qual dos dois está te representando? Qual dessas autoridades? O primeiro ou o segundo Adão? Qual dos dois? Vamos aqui, irmãos, entender para ajudar na resposta que você precisa ter. Vamos descrever aqui, com base nessa passagem, o primeiro Adão e o segundo Adão. E eu posso já me antecipar e falar já diretamente que o primeiro Adão, nós podemos descrever ele pela sua desobediência. O que vai marcar o primeiro Adão é a sua desobediência. E o segundo Adão, que é Cristo, ele vai ser marcado por obediência. Nós vamos começar hoje, agora aqui, falando sobre o primeiro Adão e a sua desobediência. Adão, ele desobedeceu uma ordem clara de Deus. Se os irmãos forem ler Gênesis, capítulo 2, no versículo 16 e 17, nós temos ali o que foi ordenado. Que ordem Adão recebeu? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem, claramente, ele passa por cima de um comando e de uma ordem muito clara, inclusive, podemos dizer, muito simples. Não existia nenhuma dificuldade em entender. Você não pode comer do fruto dessa árvore que está aqui. O fruto desta árvore você não pode encostar. E simplesmente Adão ultrapassa o limite e simplesmente descumpre, desobedece a Deus. E a escolha que ele faz, a decisão que ele toma, tem impactos. Como um grande representante da raça humana, a decisão não impactou a vida dele. Irmãos, podemos pensar isso no contexto das nossas casas. Observe as famílias. Quando um homem, que é uma autoridade dentro da casa, em vez de trazer o pão, ele resolve se embriagar com vinho. E se embriagar e gastar o dinheiro dele no bar. Isso não vai impactar a família?
Família não tem nada a ver, se for pensar, é uma outra pessoa, está tomando decisões, ele quer se embriagar depois do trabalho, passar um tempo no bar. Isso vai impactar a família. O homem vai chegar em casa, vai acabar batendo na esposa, brigando com os filhos, ou não vai trazer a provisão para dentro de casa, uma autoridade tomando decisões pecaminosas que vão impactar os filhos e a família no contexto geral. A mesma coisa, esse nosso primeiro pai aqui, ele também tomou uma decisão errada, fez uma escolha errada. Ele desobedeceu o Criador dos céus e da terra. Então não é uma decisão boba que ele tomou. Não é uma coisa pequena que ele fez. Não é algo pequeno. Ele de repente não encostou num carro e tirou um pouquinho de tinta do carro do vizinho, que é teu amigo. Ele simplesmente violou uma lei clara e direta do Criador dos céus e da terra. Só isso que ele fez. E nós temos na Bíblia os resultados da sua desobediência. A sua ação fez com que o pecado entrasse no mundo. O mundo como um todo. Não existia uma coisa chamada pecado. Essa era algo que não existia no mundo. Isso veio com Adão. O texto vai dizer, lá, irmãos, no início da nossa passagem, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo. Quando você fala mundo aqui, irmãos, é o cosmos, é a criação. Não existia o pecado no mundo. Simplesmente, quando Adão comete esse primeiro pecado, o pecado então é instalado no mundo. Os teólogos dizem que quando Adão pecou, imediatamente ele abriu a comporta para um grande dilúvio de iniquidade e maldição que veio dessa decisão que ele tomou. Com a entrada do pecado, nós temos uma outra coisa que acontece: a morte. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, uma péssima escolha. Eu já vi notícias, principalmente aqui na nossa região de fronteira, onde um cara simplesmente resolve mexer com um cara muito importante e simplesmente a consequência disso é que esse homem, para tomar vingança, vem e mata toda a família. Já viram isso? Já viram isso acontecendo? O homem, ele traz para dentro da sua casa a morte. O homem, pelo pecado que ele trouxe no mundo, ele traz junto com ela as consequências do pecado, que é a morte. Agora é o momento em que a gente tem que agradecer a Adão por ter recebido duas coisas dele: o pecado e a morte. É algo que nós recebemos do nosso Pai. O pecado original. Irmãos, isso não é uma mera questão teológica e distante de nós. Nós temos o pecado dentro de nós por causa de uma decisão mal tomada, uma péssima decisão. Nós temos então a justiça da punição aplicada. Paulo ele vai tomar muito tempo aqui, irmãos, para poder explicar os padrões de perfeição e justiça da reação que Deus tem diante do pecado do homem, do pecado de Adão e daqueles que pecam em semelhança ao pecado de Adão, como o texto vai dizer. E ele vai começar a descrever isso. O homem ele foi condenado à morte por ter desobedecido a sua palavra, como um representante de toda a raça humana. A sua culpa é transmitida a todas as pessoas. Assim, todos os homens são condenados à morte. Todos os que nascem um dia vão morrer. Essa é a realidade. Foi grave, irmãos. A punição foi dura. Foi dura. Mas não é isso que foi ordenado? Não é isso que foi exatamente estabelecido por Deus, na ordem que Ele deu? No dia em que você comer, no dia em que você desobedecer, certamente morrerás. É isso. Foi muito claro. Deus não toma uma decisão arbitrária sem antes ter avisado, sem antes ter exposto a lei para Adão. Você está muito bem avisado. Você tem tudo nas minhas mãos. Você é um corregente, você é um vice-rei governando o mundo aqui. Eu estou criando o mundo, coloquei você aqui como o homem, como uma autoridade para governar o mundo e ser frutífero.
e a ser abençoado por causa da criação e dessas bênçãos que eu estou dando. Mas atente-se para a lei. Abraão peca, Abraão desobedece, Adão peca e desobedece. Então nós temos, irmãos, uma punição muito dura. Novamente quero que os irmãos pensem no que eu falei no começo, irmãos. Às vezes a gente pensa que essas são questões teológicas tão distantes. É da direção. É um pastor, é um teólogo que tem que se preocupar. Irmãos, mas isso vai impactar a sua vida. O que o primeiro homem fez impacta a tua vida aqui muito mais do que o teu vizinho, ou até mesmo do que o presidente que governa o nosso país. Muito mais diretamente, de maneira muito mais grave. Então não seria sábio, não é sábio que a gente pense nas consequências disso, pense nas implicações dessa punição que existe sobre a nossa vida. As consequências do que ele fez vão contaminar toda a criação, inclusive as próximas que viriam. Os homens, as mulheres, todas as pessoas, todos os seres humanos. Mas Paulo aqui propõe uma dificuldade legal ou jurídica ao caso dos homens. Leia no versículo 13, irmão. A primeira parte vai dizer assim, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Quando Deus revelou sua lei ao homem, através das 2 tábuas a Moisés, o pecado já existia no mundo. Aí nós temos um problema jurídico ou legal. O pecado já existia, mas a lei só foi revelada depois, e Paulo está trazendo esse problema. Como eu disse, ele não está tratando de uma maneira superficial o problema, ele está lidando com esse problema de uma maneira séria, transparente. A desobediência e a ofensa à vontade de Deus estava atuando desde Adão. Todos os homens que nasceram depois de Adão, o que eles eram, irmãos? Como eles são classificados? Como pecadores, como já possuindo uma natureza pecaminosa e fazendo o que com essa natureza? Pecando, praticando pecados, violações, violações e violações da lei de Deus. Mas existe um aparente problema, repetir de novo, um aparente problema processual jurídico aqui. O pecado ou um crime não pode ser imputado ou atribuído a alguma pessoa se não existe uma lei dizendo que aquela conduta é um crime. Mesmo num país igual ao nosso, onde a injustiça e a inversão de valores é tão grande, nós temos isso como algo muito básico no nosso ordenamento jurídico. Não existe crime sem lei anterior que o defina. Todavia, se a gente olhar de uma maneira superficial, esse parece ser o caso em relação ao pecado do primeiro homem e dos seus descendentes antes da revelação da lei até Moisés. Paulo diz: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, lá no versículo 14. A morte é descrita por Paulo como um rei, governando a todos os homens, de Adão até Moisés, num aparente caso onde houve punição por um crime sem haver lei anterior que definisse. Mesmo sobre todos os demais homens que não pecaram de forma semelhante a Adão. Então nós temos, irmãos, essa dureza, essa realidade acontecendo. O homem pecou, a lei é revelada só depois. E não só o homem estava pecando, como Deus já estava punindo. Punindo homens. O que acontece, irmãos? Desde Adão, com as pessoas. Os homens pecam e os homens morrem. Os homens estão morrendo. Todavia, mesmo não cometendo o pecado da mesma forma que Adão, o reinado absoluto do pecado atingiu a todos os homens. Dos bebês que morrem através, por exemplo, do aborto ou no início da infância sem ter cometido qualquer pecado, de forma consciente por causa da culpa do pecado original de Adão. E no outro extremo, os grandes juízos executados sobre os graves crimes cometidos por nações e civilizações inteiras, como Sodoma e Gomorra, e a civilização existente no mundo até Noé. Deus estava agindo. Deus estava cumprindo aquilo que ele disse para Adão: certamente morrerás.
Ele estava executando os seus juízos, mesmo sem ter a lei ali claramente revelada. Existe um consenso universal, absoluto, para um tribunal julgar um acusado culpado. Para condenar alguém, declarando essa pessoa culpada, é necessário que exista uma lei anterior descrevendo a ação praticada como crime e a pena a ser aplicada. Por exemplo, se para um juiz condenar uma pessoa por pegar algo de valor de alguém sem pedir, tem que primeiro existir uma lei falando que você fazer isso, que é um furto, né, é um crime. E que esse crime tem que ser punido, por exemplo, com a prisão, de 2 ou 3 anos de prisão. Tem que existir essa lei falando isso. E quando as pessoas, quando a gente olha para a palavra, olha para o que Paulo está apresentando aqui, é o que aparentemente está acontecendo. A lei só foi dada a Moisés, mas até lá o mundo já estava, era criança morrendo, criança não morre, bebezinho não morre. Quantos abortos já eram cometidos, quantos sacrifícios já estavam sendo feitos, onde crianças morriam, irmãos. O pecado em cima do pecado e os juízos de Deus sendo desatados ali sobre toda aquela civilização, até que vem Noé e vem o dilúvio. Simplesmente Deus varreu a humanidade da face da terra por meio do dilúvio. Isso não é algo muito gritante? É algo gritante, irmãos. O que Paulo quer dizer que o pecado de Adão e de todos os seus descendentes até Moisés foram violações de uma lei revelada anteriormente ao primeiro Adão. Então isso vem, o pecado do homem vem antes de Deus ter dado a lei a Moisés, de ter deixado claro isso, com linha, de todas as maneiras mais claras possíveis, escrevendo isso, registrando isso. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, quando Deus ordena a Adão, esse homem com essa importância tão grande sobre os ombros, qual a importância que ele tinha? O que ele representava? Toda a raça humana, todos os homens da terra. Quando ele recebeu essa ordem, ele deveria estar atento. Quando vocês observaram que não se ouve aqui o nome de Eva, Adão era um representante pactual da própria Eva. Quando ele ouve essa ordem, Deus dá essa ordem para ele. Você é o responsável. Você deve comunicar isso à sua esposa e os seus filhos e os seus descendentes. Essa árvore não pode ser tocada. O fruto dessa árvore não pode ser consumido. Porque no dia que você consumir, certamente morrerás. Se existiu pecado, a desobediência, e se existiu punição, a morte, então existia uma lei para ser desobedecida. O texto de Gênesis 2,16 é a resposta para a gente, para qualquer pessoa que venha falar, não, mas a lei só foi dada para Moisés? Por que Deus estava punindo e matando as pessoas, condenando as pessoas à morte? Porque lá no jardim, isso foi dado por esse representante. A ordem foi dada para esse representante. Então existia uma lei para ser desobedecida, como o texto vai dizer em Gênesis. E ordenou o Senhor Deus ao homem, para que houvesse esse julgamento. Então existia um julgamento, existia uma punição muito clara. O dia que você fizer isso, cara, certamente morrerás. A impressão que você tem é que Deus está falando só para Abraão. Não. Tudo que Deus ordenou para ele valia para todos os homens. Aqui fica uma observação para nós como homens, viu? Isaac, inclusive, que um dia será um pai, nós temos uma responsabilidade muito grande sobre as nossas famílias. Um dia nós iremos prestar contas pelas nossas esposas e nossos filhos, diante de Deus, porque somos representantes, autoridades constituídas por Deus para representar as nossas famílias. Por isso nós temos, inclusive, um papel de sacerdote. Não estamos lidando com uma acusação qualquer. Somos culpados por crimes infinitamente graves e que por isso merecem um castigo de severidade infinita. Somos condenados à morte por causa dos nossos pecados contra Deus. Por essa razão, Paulo está sendo tão criterioso ao descrever essa realidade e a santidade e a retidão da justiça de Deus e dos seus juízos, irmãos. Uma das coisas que um dos servos de Deus faz também
é trazer glória para o que Deus é e faz. E uma das coisas que os ímpios, irmãos, fazem, ou mesmo o crente, em momentos de incredulidade, é levantar acusações contra Deus e contra as atitudes e escolhas e juízos de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado e nos humilhar em quebrantamento diante de Deus. Esses juízos que Deus tem desatado sobre o mundo por causa do pecado são sérios. Eles são sérios, revelam a gravidade, irmãos. Isso nós temos que olhar para essas questões. Quando a pessoa fica doente ou quando ela recebe um diagnóstico de que ela tem uma doença grave, ela não sabe nada sobre uma determinada doença lá. Mas ao passar alguns dias ou semanas, ela vai saber tudo sobre aquela doença, até o ponto de questionar o médico que está fazendo o tratamento dela. Não é assim, irmãos? É assim que funciona. A pessoa vai buscar tudo na internet, no doutor Google, não é assim? É isso que Paulo mais ou menos quer que você pense aqui. Você tem um problema sério, vá buscar. Mas eu não entendo nada desses termos teológicos. Isso é algo muito distante. Não é distante. Quem fala isso para você é o inimigo, irmãos. O inimigo das tuas almas. A mesma serpente que induziu ali Eva a pecar contra Deus é a mesma serpente que fala essas coisas que não precisa você estudar. Deixa para os pastores, deixa para os teólogos. Não, irmão, você tem que buscar a tua Bíblia. Buscar entender essas questões, porque não é algo distante de você. É algo muito pessoal. É um problema pessoal que nós temos. São com consequências eternas. E isso nós devemos olhar com zelo, cuidando por nós mesmos, pela nossa própria alma e também nós como crentes, como salvos, com esse dever da grande comissão que nós recebemos de pregar o evangelho a outras pessoas, nós temos uma grande responsabilidade de anunciar o evangelho. O que vai nos mover, irmãos? O que vai te motivar a sair ali de todas as barreiras e medos que nós temos de anunciar o evangelho para um familiar, por exemplo, ou para um amigo, ou para um chefe? O que vai fazer a gente romper essas barreiras? A consciência da gravidade do pecado que existe sobre todo ser humano pela decisão de Adão. Eu lembro muito bem no evangelismo, o irmão Ivan fazia questão de enfatizar para as pessoas com a simples pergunta. Muitos católicos, né? Você já ouviu falar do pecado original, né? Todo mundo já ouviu falar do tal do pecado original. E é realmente uma ótima ferramenta para você iniciar um evangelismo. Porque as pessoas sabem disso, mas distanciam esse conceito, ou essa informação da realidade da sua própria alma, das consequências que isso vai ter sobre a vida dela, sobre o destino eterno dela. E é o nosso trabalho, irmãos, como crentes, em amor, buscar as almas, não é isso, irmãos? Pessoas que estão perecendo no pecado, debaixo da ira de Deus, afastadas do mediador e afastadas do segundo Adão, do qual o primeiro Adão era apenas uma sombra. Ele veio para representar a humanidade e fazer o que, irmãos? Como nós lemos em Gênesis, para abençoar a humanidade, para receber bênçãos de Deus e, sendo obediente, abençoar os seus descendentes, não é isso? Frutificar, encher a terra de bênçãos, da glória de Deus, e simplesmente esse homem fracassa da pior maneira que nós poderíamos pensar. Mas Deus é soberano, e isso tudo é simplesmente o caminho para nós olharmos e para aguardarmos, por meio da fé, no segundo Adão, que viria, como Paulo diz claramente. E aí Paulo vai fazer uma transição no texto de narrativa e de descrição, porque ele vai começar a descrever agora o segundo Adão a partir do versículo 15. Ele vai introduzir isso com uma frase: mas não é assim o dom, não é assim o dom gratuito como a ofensa. A partir desse versículo, Paulo começa a descrever a Jesus Cristo como o segundo Adão, através das semelhanças entre os dois, mas dando ênfase a uma incomparável e infinitamente melhor diferença do segundo Adão em relação ao primeiro. Note que enquanto o primeiro Adão traz a severidade da lei de Deus por meio da condenação à morte por causa do pecado, o segundo Adão nos presenteia, o que diz o texto, irmãos? Com dons gratuitos, com presentes.
Notem os grandes contrastes entre o primeiro e o segundo Adão. Se você for ler a partir do versículo 15, Paulo vai fazer vários contrastes. Primeiro Adão entre o segundo Adão. Vamos começar ali o primeiro, no versículo 15 ainda. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Pela ofensa do primeiro Adão, muitos morreram. Pela graça do segundo, muito mais ainda a graça abundou sobre muitos. E aí eu me junto ao Spurgeon para argumentar e para defender a ideia que no céu nós vamos ter uma grande surpresa. Porque enquanto nós estamos olhando aqui, irmãos, gato pingado, poucas pessoas que se salvam, não é isso? Na glória, nós teremos, irmãos, multidões e trilhões de humanos que são salvos por esse dom gratuito concedido pelo segundo Adão. Enquanto o primeiro Adão leva muitos à morte e à condenação por causa do pecado, te afasta da alegria, não é isso, irmãos? O pecado nos afasta da verdadeira alegria, que é ter comunhão com Deus. Quando você peca, mesmo na vida cristã, o que você sente? Tristeza, desapontamento. Você perde tempo com tristeza por causa de pecados que nós mesmos cometemos. Mas o segundo Adão te traz esse dom da graça, esse grandioso dom que nos salva dos nossos pecados. Por um único pecado do primeiro Adão, o juízo veio a todos para condenação. Mas pela obediência do segundo Adão, muitos são justificados. O texto vai dizer lá no versículo 16: e não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Então, Paulo, nós vemos aqui, irmãos, nós já passamos por águas turbulentas ao estudar a justificação pela fé. Quando você olha para os trovões e relâmpagos da ira de Deus, revelados na sua justiça, nós passamos por águas turbulentas no nosso estudo. Mas isso não é o que define ou marca o caráter de Deus, irmãos. O que marca o caráter de Deus é a sua graça e o seu amor. É isso que Paulo quer dizer. A balança vai pender para isso. Nós podemos ver isso. Paulo, quando ele vai dizer que Adão ali vai trazer o juízo, a condenação e a ira, Abraão falha para que aquele que é melhor, o segundo Adão e o último Adão, que é muito melhor, infinitamente melhor que o primeiro, traz consigo, traz sobre os seus ombros a graça e a capacidade e a força de executar com poder e graça e força, bênção, trazer bênção sobre nós, a graça, como ele disse aqui, o perdão das ofensas do primeiro. Enquanto o primeiro traz ofensas e junto com a ofensa dele todos nós ofendemos a Deus, o segundo Adão traz o que, irmãos? Justiça. Uma justiça que é por meio da graça. O primeiro Adão te apresenta como culpado perante Deus. O segundo Adão te apresenta como justificado. E é por isso, irmãos, que nós vamos olhar para o segundo Adão. E é porque é dele que vem a nossa salvação. É a sua obra perfeita de amor, graça e misericórdia. Por uma ofensa veio a condenação sobre todos, não é isso? Mas a ofensa de muitos é justificada, porque o juízo vem de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Essa é a ordem. Muitos ofendem, e Jesus Cristo, num único ato de justificação, de justiça, te concede o dom da justiça. A justiça, irmãos, é um dom que Deus concede ao salvo, para que ele possa ser apresentado diante de Deus sem pecado e sem culpa. Uma outra coisa que ele vai fazer, outra comparação, pelo pecado do primeiro Adão, a morte reinou sobre todos os homens. Mas os que receberam a graça e o dom da justiça do segundo Adão reinarão em vida por ele. O primeiro Adão vai trazer um reino de morte sobre todos os homens. Mas os que receberam a graça e o dom da justiça do segundo Adão vão entrar num reino
de vida eterna. Olha como o texto é tão claro, né? No versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. E no versículo 18, temos uma grande declaração de como o segundo Adão nos concede o dom da justiça. Pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens pela justificação de vida. O homem traz condenação, o pecado de Adão nos traz condenação, mas a obra de Cristo nos justifica. O único ato de justiça nos justifica para sempre. Pela desobediência do primeiro Adão, muitos foram feitos pecadores. Pela obediência do segundo Adão, muitos são feitos justos no versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Essa é a grande comparação que nós temos. A fraqueza, os pecados e as consequências do que o primeiro Adão trouxe. E também o que o segundo a Deus, na sua perfeita justiça, graça e amor, cumprindo perfeitamente a vontade do Pai em obediência, traz para todos aqueles que recebem esse dom da justiça, que recebem a graça e a misericórdia. Conclusão. Paulo conclui sua comparação entre o primeiro e o segundo Adão, apontando para duas bênçãos que o segundo Adão conquistou. Versículo 20. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. A primeira bênção que o segundo Adão conquista é a superabundância da graça. Se Adão tivesse, irmãos, não pecado no jardim, Deus continuaria derramando a sua graça. Quando Adão peca, viola a lei e junto com ele traz toda a humanidade para o abismo, quando a lei vem e piora a situação, aí nós temos a resposta do porquê então existe a lei no meio do caminho, não no começo junto. Porque a lei vai demonstrar a gravidade do pecado, vai lançar luz sobre a gravidade do pecado. E como eu vejo isso, irmãos? Como um grande cenário escuro atrás, para que Cristo, que é a luz do mundo, compareça. Para que a graça que ele oferece superabunde sobre o pecado, que a lei abundou ainda mais. É mais ou menos isso, irmãos. Nós temos, então, um grande cenário que vai apontando e vai apontando na revelação progressiva da lei de Deus e do pacto da graça, até que isso seja uma explosão de glória em Cristo. Quando Deus revelou sua lei ao homem, o pecado e a morte já existiam. Quando a lei foi revelada, a ofensa se tornou ainda mais clara e, por isso, ainda mais ofensiva. Mas onde a ofensa pelo pecado se tornou ainda mais ofensiva, pela revelação da lei, a graça se tornou ainda mais graciosa. A lei agrava a condição de todos os que pecaram em desobediência à vontade de Deus, à semelhança do primeiro Adão. Mas a graça é superabundante sobre todos os que pela fé recebem o dom da justiça do segundo Adão. Essa é a grande bênção que o segundo Adão conquista, a superabundância da graça. A segunda, o reinado eterno da graça, no versículo 21. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. O primeiro Adão, por sua desobediência, fez surgir um reinado de morte por causa do pecado, do qual ele mesmo se tornou um escravo. Mas o segundo Adão, por sua obediência, conquistou o reino da graça e da justiça para a vida eterna, do qual Deus chama a todos que recebem essa graça para reinarem juntamente com ele. Adão se tornou um escravo, ele morre debaixo do pecado. Não sabemos a condição do destino eterno dele. Se ele se arrependeu, se ele acertou as suas contas com Deus e por meio da fé, não sabemos. A Bíblia não fala. A Bíblia não relata isso.
Mas o que nós sabemos sobre todos aqueles que põem a sua fé em Cristo? Confiam no segundo Adão. Um dia eles vão reinar com Cristo nesse reino de graça e de justiça de Cristo. Aí vem uma aplicação, irmãos, muito óbvia, muito simples para todos nós. Todo ser humano, em toda época e lugar do mundo, é representado ou pelo primeiro Adão ou pelo segundo Adão. Por qual deles você está sendo representado? Pelo primeiro ou pelo segundo Adão? Assim como nós não temos grande capacidade de escolhermos nossas lideranças, irmãos. Aqui, essas autoridades não são pela via democrática. Ou você está sobre o governo, sobre as consequências das escolhas e decisões desse primeiro Adão, ou você está sobre o governo e as consequências desse segundo Adão. E o nosso sermão, o nosso estudo, essa passagem tão maravilhosa que nós temos, tão rica, serve para que você possa discernir e pensar sobre qual reino desses você está, sobre qual autoridade. Pense nisso, irmãos, vamos refletir a respeito disso e que possamos pensar nisso ao evangelizar as pessoas. Elas não estão, irmão, em cima de uma espécie de muro. Ninguém está em cima do muro em relação a Adão e em relação a Cristo. Ou você está sob o governo de um, ou você está sobre o governo do outro. A Bíblia não vai dar um meio termo, um lugar cinza, um lugar onde você pode ir em cima do muro. Não existe uma linha, como nós temos aqui no nosso, dividindo o Brasil e o Paraguai, uma linha onde você pode estar em cima do muro para tirar foto, em dois lugares. Ou você está de um lado ou você está de outro. São dois caminhos, assim que a Bíblia apresenta. Só que um caminho conduz para o céu, outro para o inferno. Um para Deus, outro para o diabo. Um para a salvação, outro para a condenação. Mas dois caminhos, duas alternativas, nós não temos. Ou um ou o outro. Um elimina o outro. Amém? Pai eterno, obrigado, Deus, por podermos meditar nessa passagem, ó Deus, tão rica, tão profunda, meu Pai. Com certeza, Senhor, está muito aquém deste pregador que aqui está, Pai. Mas o Senhor, pela tua graça, ó Deus, e misericórdia, nos capacita e nos reuniu aqui nesta noite, ó Deus, para pensarmos, ó Pai, nessa grande escolha que nós devemos fazer, Pai. Nessa grande decisão que temos que tomar, ó Pai, em nossas vidas. Nessa grande reflexão que devemos fazer sobre essas duas autoridades que existem sobre a humanidade. O primeiro Adão e o segundo Adão. Que o Senhor possa trazer discernimento sobre nós, ó Pai, para pensarmos sobre qual dessas duas autoridades nós estamos. Que possamos estar sobre a autoridade de Cristo, sobre o governo eterno, maravilhoso e glorioso do Senhor Jesus Cristo, e não sobre o governo de Adão, que trouxe o reinado da morte e do pecado, Deus, a escravidão ao pecado e à morte, mas o reinado de Cristo que nos liberta da morte, que nos liberta da condenação do pecado e nos insere no reino de graça e de justiça e de amor. É o que eu oro, meu Pai, e agradeço nesta noite, em nome de Jesus. Amém.